Você conhece alguma criança que tem dificuldade para aprender, para se movimentar, para se concentrar? É bem possível que essa criança muitas vezes precise de um acompanhamento específico. Nós vamos falar sobre isso no podcast de hoje. Deixa eu apresentar aqui a minha convidada especial, a Sabrina Napoli, do Espaço Sensory. Vamos falar sobre esse espaço incrível que nós temos à disposição agora para poder auxiliar essas crianças. Sabrina, bem-vinda ao podcast aqui falar sobre esse tema tão importante. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, Regis. E vamos falar um pouco sobre o espaço, né? Muito bem, o Espaço Sensory, só para a gente poder já explicar aqui de cara, é um espaço sensorial. E quando você fala em espaço sensorial, às vezes as pessoas não entendem o que é o espaço sensorial, a importância de um espaço sensorial para as crianças que sofrem, que têm algum desafio maior, né? Porque a neurodivergência é um desafio, né? Então, o espectro autista, em seus vários níveis também. O que é um espaço e a importância dele? Bom, o espaço ele foi criado há quase 2 anos já. E as salas são preparadas já realmente para atender diversos tipos de crianças. Então, nós temos tanto crianças, as neurodivergentes, como as crianças que precisam apenas de um apoio, um reforço escolar. E aquelas crianças que vêm com dificuldade da escola já por falta da alfabetização, pela dificuldade do acompanhamento da alfabetização. Hoje, as crianças que são diagnosticadas, enfim, que acabam se deparando com esse desafio, né, que é o espectro autista, por exemplo, isso tem acontecido na idade mais tenra, ou seja, quando logo que nascem as primeiras impressões, ou muitas delas ainda acabam na escola sendo encaminhadas, né, perdendo um tempo importante. Assim, muitos pais já conseguem observar algumas diferenças, né, no desenvolvimento, diferenciando um filho do outro. E aí, com isso, eles vão notando e acabam já tomando uma primeira decisão, que é levar no neuropediatra, né? Mas quando a gente desconfia da criança, algumas escolas encaminham já para nós, né, para trabalhar, para ver o que pode ser feito, mas em relação a isso é todo um conjunto, né? Então, assim, precisa passar pela fono, pelo psicólogo. Não é um único profissional. Não sou só eu que vou falar, não, ela tem, não. Então, assim, são vários profissionais e a primeira coisa que eu peço lá é visão e audição, né? Então, vai pro otorrino, vai pro oftalmo, porque a partir daí é onde a gente vai conseguir trabalhar. E cresceu muito o número de crianças que tem cresceu algum muito. Tipo de e assim, transtorno? são crianças pequenas, né? Então, assim, a gente tá tendo... Nós temos hoje, fazemos atendimento de crianças com 30 crianças, mais ou menos, em torno de 30 crianças. E na faixa etária de 2 a 5, 7... que é o que mais está chamando a atenção. Então, antes a gente tinha um espaço que era mais voltado para reforço escolar. Então, assim, o número maior era esse. Hoje, não. Então, assim, 80% são crianças neurodivergentes. E para apoio e reforço escolar, ou até para aprendizagem de redação, não tem mais. Então, a gente voltou e acabou mudando o ambiente para se transformar já para o desenvolvimento. E eu percebo que a sociedade, de uma maneira geral, o mundo ele tem aprendido, tem discutido mais, né? Enfim, os governos têm cada vez mais tendo que encarar isso de uma maneira mais séria. Mas vamos lá, para a população que ainda está entrando aprendendo muito sobre isso. Vamos explicar rapidamente quais são as crianças que você atende, mas antes disso, a gente precisa perguntar. Transtorno de espectro autista. Vamos tentar explicar o que é para as pessoas. Vamos lá. Tá, então o transtorno de espectro autista é a criança que vem apresentando as dificuldades diferentes de uma criança atipicamente normal. É o TEA que a gente chama. TEA, né? Então, assim, eles têm as dificuldades sensoriais, as dificuldades na parte da alimentação, na fala. Então, alguns são verbais, outros não, né? Às vezes não tem aceitação de pegar, de sentar, não param quietos, né? Então, assim, tem muitas características que eles têm e que a gente tem que trabalhar. São vários níveis, é isso? Quantos níveis são? 3. 3, né? 3. Então, assim, lá dentro a gente tem os 3 níveis, esse suporte. O pai que tem uma criança, a criança não foi para a escola ainda, mas assim, que tipo de sinais merecem ser investigados numa criança? Então,
Ontem até a gente recebeu lá crianças que não foram para a escola, estão com 2 anos e meio. Uhum. Então, são um casalzinho de gêmeos lindo, só que eles não estão na escola, né? Só que já pelas características que eles vêm apresentando, os pais já começaram a perceber que tinha algo diferente. E aí já levaram para nós, para poder também ajudar nesse desenvolvimento, para que eles cresçam de uma maneira mais dentro da sociedade, né? Possam se desenvolver melhor e para a gente ajudar nisso. E a procura está sendo muito grande. E a criança, que um espectro autista que acaba sendo encaminhada, né, pro espaço Sensory aqui em Castro, esse acompanhamento ele é diário? Como é que funciona esse trabalho com a criança? Nós temos semanalmente? Pacote, isso. Então, assim, nós temos pacotes de 2 dias semanais, 3 e 4. O pai escolhe. O pai escolhe. Uhum. Então, esses pacotes é o que varia, vamos dizer, de Vocês preço. recomendam e o pai escolhe. Então, a gente mostra para ele como que funciona esse pacote e ele vai trabalhar em cima daquilo que é a possibilidade de pagamento. E também, eu imagino, a gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive, sobre a importância disso, a orientação dos pais, porque, claro, ele vai passar um tempo importante no espaço Sensory, alguns deles na escola, mas a maior parte do tempo a criança passa em casa. Então, os pais ter também o suporte do espaço Sensory faz toda a diferença. Faz. Então, a gente tem um grupo, né? E dentro desse grupo, cada vídeo que eu tô treinando e fazendo falando sobre aquilo que é o nosso trabalho, a gente já encaminha para os pais, né? E também tem o individual que a gente manda, faz isso. Vamos tentar assim, né? Então, tem uma criança com seletividade, e a mãe pediu, mas eu queria... O que vocês podem fazer para ajudar? Eu não sou nutricionista, mas eu sou mãe, né? Uhum. Então, a gente visualiza também como mãe, como que eu trabalharia. E aí, eu comecei a fazer descascar polcã, né? E aí, ia colocando, ia apertando para sentir. E ele nunca tinha chupado polcã. Então, isso foi uma maneira de que acabou um gomo indo inteiro, né? E esse atendimento que você comentou da criança, esse é o atendimento individual, mas individual. Assim, existem atividades ali em grupo também nas crianças? Como assim, é que é? Todos os pacotes, eles são individualizados. Mas eu trabalho muito a parte de integração social. Uhum. Então, essa interação entre eles. Então, quando um tem reposição porque faltou, porque estava doente, eu posso colocar com outra criança. E essa semana em específico foi trabalhado a Copa. Então, nós juntamos várias crianças. Se você for ver lá na nossa página, tem várias fotos juntas. E o porquê isso? Para trabalhar esse conjunto, para que eles aprendam a dividir, a conversar mesmo, né? Ter essa troca de ideias juntos. Então, esse convívio, né, especialmente com os profissionais, quanto mais ele for incentivado, ou seja, na escola ele já tem isso, sim, né, em casa também, não com todas as famílias, por isso que a necessidade de estar acompanhando com profissionais, uma empresa como o Espaço Sensory faz toda a diferença. Quanto mais ele for exposto a essa convivência das mais diversas formas, isso é melhor, porque a gente percebe hoje, começou uma discussão já na internet sobre as crianças que acabam sendo expostas um pouco mais e que às vezes até isso acaba sendo difícil para elas no começo, e as crianças que não são expostas e acabam, aparentemente, ficando mais isoladas e até o comportamento social acaba sendo bastante afetado. Você tem acompanhado essa discussão nas redes? Tem. Então, assim, qual é a minha visão? Né? A minha visão profissional é que as crianças têm que ter interação. Elas têm que sentir o barulho, elas têm que estar no meio daquela criança que grita, que corre, que acontece na escola. O excesso de proteção pode ser danoso. Eu acho. Eu acho, assim, que muita proteção em cima, a gente acaba deixando com que a criança não se desenvolva. Então, assim, o levantar a meia, o colocar a meia, certo. O levantar a cuequinha, eles não fazem. Tem muitas crianças que não fazem e que na idade delas deveriam estar fazendo. Então, assim, por quê? Mas é que aquele cuidado que tá muito exagerado, que não deixa com que a criança nem segure. Não, eu vou dar na boca, entende?
E isso, para nós, dificulta. Então, a gente trabalha essa parte também, para que desenvolva. A discussão que a gente percebe que tomou conta agora nas redes, a gente está num segundo momento. Então, as discussões vão se ampliando, né? É a questão justamente dos... já começa a se discutir isso, e é bom a gente ouvir uma profissional sobre isso também, né? É a questão dos limites para a criança, muitas vezes. Aí é um outro assunto. O que você acha dessas discussões que estão acontecendo na internet sobre os limites que, eventualmente, algumas famílias deveriam dar maior para essas crianças ou não? Vindo de uma profissional agora. Então, olhando como profissional, eu acho assim que toda criança precisa de limite, indiferente do que ela tenha, se ela é neurodivergente, se ela é o que for, ela precisa de limite. Então, o não hoje, a gente percebe lá dentro assim que é uma das palavras que mais dói no mundo. Então, assim... Ainda mais se você tem uma criança com espectro autista em casa. Sim. É difícil você dizer não, é difícil você não proteger ela, né? Só que assim, se você for ver, às vezes nós estamos fazendo errado, né? Então, um olhar de mãe, uma mãe de fora, né? Que não tem uma criança neurodivergente, que esse não é preciso. É preciso acontecer, colocar regras e limites. Porque como que a gente consegue colocar dentro do espaço essas regras, esses limites? Eles sabem que não pode abrir o armário, eles sabem que não pode pegar aquele brinquedo agora. Como que isso eles sabem? Eles sabem que tem que guardar o brinquedo. Como que lá dentro eles conseguem ter essas regras e esses limites? Ah, não, chegou, tem que tirar o sapatinho e colocar. Eles sabem aonde tem que colocar especificamente. Então, assim... Por que isso não pode acontecer em casa? Além do espaço sensorial, né? Entende? Não é? Então, assim, eu acho assim, que se em casa eles conseguem, e no espaço eles conseguem, como que eles não vão conseguir em casa? Né? A gente sabe que mãe e pai, eu falo que é difícil. É a coisa mais difícil porque eu alfabetizei milhões de crianças, menos a minha. Né? Então, assim, eu falo... Aí eles dizem, viu, eu não consigo ensinar a amarrar. Eu falei, também não ensinei. Porque quando é o pai e a mãe, a obediência parece que muda, né? Então... Se for vô e vó, então é pior ainda. Eu falo, tem uma lá que eu falo, viu, faz isso. Ela falou, mas a avó faz. Eu falei, não deixa a avó. Sim, entendi. Eu não sei se você viu um videozinho que tinha de uma criança que toda hora deitava de barriga e pedia para passar, e eles acharam que a criança era doente, que tinha alguma coisa na coluna em específico. E ela deitava em cima de uma almofadinha, sempre um travesseiro. E eu achei muito lindo. E daí levaram no médico, e médico não tem nada, não, mas alguma coisa tem, porque deita daquele jeito. Aí levaram na casa da avó. A primeira coisa que ela fez foi correr pro travesseiro. Era massagem. Oh. Era a massagem que a avó fazia. Ela me deu uma ideia aqui. Entende? Então, assim, não era dor nas costas. Era a massagem da vovó que ela queria. Eu achei coisa muito mais linda aquele vídeo, assim. Então, assim, o que acontece? É aquele cuidado, né? Não adianta, tem. Na verdade, Sabrina, se a gente for... tem muita coisa pra gente falar aqui, né? Tem, na verdade... sim. Vocês mereceriam uma série de podcasts para a gente abordar cada assunto especificamente, com pais, ensinando. Eu acho que cabe muito essa discussão e é algo que, particularmente, eu quero estar promovendo aqui. É um espaço importante aqui na agenda a gente poder estar tratando disso. Mas deixa eu passar rapidamente também sobre algumas outras questões. A gente fala muito sobre o transtorno do espectro autista, que a gente falou até agora, né? Tomou boa parte do podcast e essa discussão ela é importante. Mas, por exemplo... A gente ouve a palavra neurodivergência. Eu sou pai de uma psicóloga, eu escuto muito isso lá em casa. O que é a neurodivergência? Bom, na minha visão, né, a neurodivergência são aquelas crianças que apresentam as dificuldades diferentes daquela criança que tem mais facilidade para aprender, né? Então, assim... A criança autista, ela com TEA, ela entra nessa parte. Ela pode ser neurodivergente. Sim. Ou autista neurodivergente. A criança que tem transtornos de aprendizagem, a gente não fala, né? Mas fala que ela é uma criança neurodivergente. Abrange todos os grupos. Abrange todos os grupos. O neurodivergente e aquela criança agitada. Criança agitada que não para... O TDAH. Todo mundo... Antigamente, como o pessoal falava, tinha um outro termo que era mais usado, hiperativo. Hiperativo. Hiperativa. É a mesma coisa. Parou de usar a palavra hiperativa? Não existe mais a palavra porque, hiperativa? Na verdade, é transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. Entendi. Mas não se usa mais essa palavra. O pessoal é tudo TDAH agora. Tudo TDAH. Daí virou a sigla lá. Você sabe
confessar um negócio aqui por causa do pai de psicólogo. Você sabia que você deve ter detectado. Eu tenho TDAH diagnosticado, inclusive. Prazer. Você também? Também. Ótimo. Eu tomei 2 Ritalina para vir. E aí, sério, com foco especialmente Sério. em comunicação. A comunicação, desde, né? Eu gosto muito da comunicação, então esse foi meu hiperfoco ao longo dos anos. E quem fez fazer esse diagnóstico, buscar isso e tudo mais, né, foi a minha filha. Então, a importância das pessoas... Porque nem tudo é TDAH também, né? Hoje está na moda ter TDAH. Não, sim, TDAH e o próprio autismo, né? Mas virou moda TDAH. O que você acha disso? Todas as crianças que, assim, são aceleradas, que... Criança é criança. Então, a criança gosta de brincar. A criança gosta de correr. Essa é a criança, né? Então, assim, criança gosta de quebrar brinquedo, gosta de fazer folia, viu? Isso é ser criança. Nem sempre é específico, não, ela tem TDAH, né? É uma criança que apronta. Eu sempre digo isso, que a criança é a criança que tem energia, né? Então, a minha filha também sempre... É genético? É que eu tava lembrando do meu pai com a minha mãe agora. A minha veio, assim, mas eu sou muito agitada. Meu irmão é também, assim, muito agitado. Mas é aquele agitado anormal, né? Então, assim, mexe, derruba, esquece, não sabe onde que colocou. É esse o nosso foco, né? A gente não tem foco em nada. Então, Perde exatamente. o foco. Eu tenho uma confiança muito grande de ali na última hora fazer as coisas. Você tem que fazer tal coisa daqui a pouquinho, às 11 horas. Aí a minha cabeça fala assim, não sofra agora. Sofra às 5 para as 11, entendeu? E funciona e sai bem feito. O TDAH tem essa confiança. E sai muito bem feito, inclusive. Sai. Só que assim, eu até nunca tinha feito psicólogo. E esses dias eu precisei. E aí, a gente tem a Joeli, que atende lá no nosso espaço também. Um abraço pra Nossa, Joeli. uma pessoa maravilhosa também. E daí, como a Laís a Joeli é uma mãe. Exatamente. E eu falei, eu preciso que você me ajude. Aí ela falou assim, eu contei também, né, que eu vim aqui. Ela falou, começa a respiração, sai de casa já com a respiração. E eu vim. Se você não respirar, você não chega aqui também, Não, né? mas vim fazendo aquela contagem, né? E vim. E falei, bom, vamos se acalmar, porque não é possível, né? Fala com todo mundo, conversa com todo mundo, fala que nem matraca, mas na hora de estar aqui. Não, você foi muito bem até agora. Se a gente não tivesse tocado no assunto. Mas, enfim, então, hoje, a importância de saber que tipo de TDAH tem. Porque TDAH é diferente, tem vários tipos também. É que nós temos o transtorno de aprendizagem e tem o transtorno de aprendizagem com a hiperatividade. O TDAH distraído com dificuldade de aprendizagem, ele existe então, existe. É isso? E existe também o TDAH que... Só é de aprendizagem, né? Que não tem a hiperatividade, que é aquela agitação, aquela loucura, e corre pra lá e se joga e cai. Então, a hiperatividade tem só aquela de aprendizagem. E tem os dois juntos. A coisa que mais me fascinava era poder assistir uma aula interessante para mim. Se a aula era interessante, o assunto era interessante, eu esqueci o horário. Agora, se não for interessante, daí, né, enfim, já é uma dificuldade muito grande. Já bate a pena, não sei o quê. Já você mexe, já derruba a caneta e aí pega, acho que por isso que a Laís vai. acabou... Bom, enfim, e a psicomotricidade? Tá no espaço Sensory, ajuda muito a criança na psicomotricidade. Isso. Lá no Sensory, essa prática em especial, como é que vocês trabalham? Então, nós temos uma sala em específica, né? E eu tenho um ambiente aberto também. O que tem nesse ambiente? No ambiente nós temos as bolas, tem os degraus, tem o... É degraus? Tem esse, tem... Degraus. Degraus, né? Degraus. Por isso que a hora que eu falei, fiquei Ao pensando... vivo vale a correção, pronto, entendeu? Viu? Porque o TDAH se cobra demais, pessoal. Aí, bem na hora que eu falei, sabe quando você para e fica... Eu falei errado. O TDAH se cobra muito. Aí ele sai daqui e vai falar, caramba, será que eu falei tudo? Eu vou perguntar... Será que eu falei do jeito certo? Não é isso? Mas eu vou sair daqui direto e falar isso. Falei, Laís, assiste antes. Então, esse espaço trabalha isso. Esse espaço trabalha. A gente tem esses instrumentos. São os instrumentos necessários para desenvolver o corpo, né? O corpo, alma e mente. Então, assim, o nosso espaço, ele tem uma girafa como centro. Qual que é? Nós somos essa girafa. Não pelo tamanho. No centro do espaço. Tem que mandar essa foto pra gente e colocar nos cortes. A gente tem a Gigi
E por quê? Porque não sei se você conhece a história da girafa, mas ela tem o pescoço comprido porque ela enxerga além das nuvens, que é nós, né? Como profissionais, nós temos que enxergar além daquele papel que vem para nós, né? Aquele laudo. Então, nós precisamos enxergar além daquilo. Ela tem um coração gigante, né? Então, é um dos maiores corações de animais mamíferos. E é o nosso coração. Então, a pessoa que trabalha com isso realmente tem que amar aquilo que faz, né? E a visão dela também é uma visão da girafa mesmo, diferenciada. E eu coloco como a nossa visão sendo diferenciada, porque nenhuma criança é igual a outra. Então, o nosso espaço, ele acaba abrangendo muita coisa, tanto como profissional como mãe. Então, assim, a gente sempre está tentando ajudar os pais que vêm com... Viu, você consegue fazer com que coma? Não é o meu trabalho, né? Vamos dizer, porque eu não sou a nutricionista. Mas como mãe, eu posso fazer isso, né? Então, até a gente foi... Eu trabalho muito a parte de alfabetização com eles e a parte de assoprar, né? Assoprar, falar, e a gente tenta desenvolver tudo. Então, eu trabalho com a Zuca em relação, juntas, assim, né? Tipo, uma encaminha pra outra também. E até eu fui denunciada no Crefono. Porque elas viram uma atividade de assoprar da criança, assoprar uma bolinha, e que eu tava fazendo um papel de fono. Mas eu, como alfabetizadora, olho isso como uma visão de que eu tô ajudando a minha criança também a desenvolver a fala. Né? Também a aprender a respirar e a falar. Se é a minha parte de alfabetização. Eu não sou fono, mas eu acho isso muito importante trabalhar. E eu posso ajudar elas, né? E então, você tem parceiras justamente da fonoaudiologia. Isso. Então, assim, as parceiras pedem, se pode ajudar? Porque o meu jeito e o jeito da profissional que a gente tem lá também... é fazer com que a gente consiga abranger o máximo de desenvolvimento dessa criança dentro de 1 hora que ela tá lá conosco. Então, assim, a gente trabalha 1 hora, mas eles vão 2, 3 vezes 1 hora, né? Mas esse 1 hora para nós se transforma em muitas horas, né? Porque a gente tenta fazer o máximo de desenvolvimento deles. Bom, vamos fazer o seguinte, eu queria, dos temas que eu separei aqui, vamos falar agora sobre as crianças que estão na escola, enfim, o reforço escolar. O reforço escolar lá do Espaço Sensory é apenas para crianças que possuem algum transtorno, como, por exemplo, o espectro autista, ou mesmo aquelas que não têm nenhum transtorno, podem ser ajudadas no Espaço Sensory? Não, qualquer criança. Então, assim... tem criança que tem dificuldade em leitura, que hoje muito pouco se faz, né? Então, a gente vai lá, a criança vai para fazer esse reforço e aprender a ler, né? Aprender a se desenvolver e a gostar da leitura. Tem alguns que os pais levam para treinar só caligrafia, porque a letra tá muito feia. Então, a gente vai trabalhar essa parte. Tem alguns que levam... No ponto específico da dificuldade da criança. Isso. Os pais observam e pedem o socorro nosso, né? Então, o nosso reforço é fazer com que ele melhore. E muitos para estudar para a prova. Porque a criança hoje também, e os adolescentes, né? A gente fala criança no geral, mas entra os adolescentes que não sabem estudar. Então, assim, hoje é muito diferente da nossa época, como que nós estudávamos. A gente tinha que ir pra biblioteca, pegar um monte de livro. Exatamente. Nossa, então, assim, hoje eu até vi uma escola que tá vindo, trabalha em almaço. Aí eu perguntei pra ela, mas você comprou a folha ou papel? Mas almaço é papel? Exatamente. Tipo, o que é isso? Daí eu falei, então tá, eu tenho guardado aqui, né? Vamos trabalhar, vou te ensinar como que usa... E ela ficou, nossa, isso é papel almaço? Isso é papel almaço. Então, assim, não tem. Porque eles não fazem mais esse tipo de trabalho, né? Que nem nós fazíamos na cartolina. Não dá para essas crianças, as redes sociais, quem tem dificuldade na escola, o ChatGPT, ajuda de alguma maneira ou atrapalha mais do que ajuda? Eu acho que atrapalha muitas vezes, sabe? As crianças não vão concordar com você. Não vão. Você sabe disso, né? Sei, vão brigar. Mas assim... Se você fosse uma criança hoje, você usaria o ChatGPT? Eu usaria. Não, corta essa pergunta. Corta a pergunta. Mas na prática você precisa conhecer também. Precisa. Eu acho assim, que precisa conhecer. Mas o importante... mundo como ele era. O mundo como ele era, eu acho assim que...
muitas coisas que foram deixadas da nossa época precisam retornar, entende? Então, assim, não sabem tabuada, não sabem verbos, que eu sou muito da antiga, então, assim, tem que saber tabuada, você tem que saber verbo, entende? Eu acho isso que é essencial para um bom desenvolvimento lá para frente. E a redação, né? Então, assim, eu sou professora de língua portuguesa e até errei naquela hora de falar, mas, assim, a parte da redação para frente, eles não sabem. Por quê? Não tem a leitura. Então, o nosso trabalho em relação ao reforço é esse. Não é, porque não sabe. Não. Ela tem uma dificuldade porque tá se deixando de fazer. Mas lá para frente esquecem que nós temos o vestibular, né? E o vestibular, o que mais cobra é a redação. Então, assim, o nosso espaço é amplo, né? Bom, de atendimentos. Você vai ver nas redes sociais os cortes desse podcast e também as imagens, né? Aqui do Espaço Sensory, que fica em Castro. Vamos explicar, então, agora onde que fica o Espaço Sensory. Tem 2 endereços. Primeiro deles no Instagram, qual que é? Espaço Sensory, _NeuroPP. Vocês mudaram, né? Por causa disso. Como é que é o nome lá? Diz de novo. Espaço Sensory, _NeuroPP. É Sensory com I. Y. Tá aqui, Isso, ó. tá mostra aí. Que ficou... Aí tava escondido ali, ó. Tava escondido lá. Acho que o branco não vai As mostrar. cores são bem delicadinhas. Espaço Sensory no Instagram. Isso. É isso. E aqui, para quem quer conhecer o espaço, para quem está em Castro e quer conhecer o Espaço Sensory, onde é que fica? Ele fica perto da Secretaria de Saúde, na mesma rua, numa casa de esquina e tem placa, né? Então chegou ali na Secretaria de Saúde, chegou na esquina da Secretaria, tem uma placa ali do Sensory, é isso? O Espaço Sensory? Tem. Chegou na Secretaria de Saúde, viu a placa indicando o Espaço Sensory próximo ali. Isso. Fácil achar. Na outra quadra, sim. Fácil. O portão de entrada, desceu. Porque essa visita é muito importante, né? Sim. E a Conhecer gente lá. gosta muito, até, né? E será um prazer em recebê-los para que vocês conheçam, né? A Laís já foi. Já conhece. Bom, se a Laís foi, que é minha filha, eu tenho que ir também, vou visitar. Eu também acho que vai ter que ir. Eu vou visitar. E ela sempre vai, quando ela volta, já mudamos de estratégia. Porque a criança, ela fica muito fixa naquilo que tem que ser daquele jeito, né? Então, não pode mudar. E aí, a gente muda brinquedo de lugar, móveis, cores. Então, a gente trabalha muito para que ela não foque só... não, o espaço é só assim, não pode ter mudança. Então, em casa acontece muito isso, né? Acontece isso. Não pode tirar aquilo daquele lugar, tem que ser daquela maneira. Quebrar esses padrões é importante, então. Então, para nós, a gente acaba trocando. Então, assim, de uma sala vem para outra vai para outra. Para criança autista, isso é importante. Quebrar esses padrões em casa também. Sim. Né? Sempre tem que estar mudando as coisas de lugar. Tanto que falam, né? Viu, você não para. Você se muda. Eu falei, viu, por mim, eu teria um espaço muito maior, porque falta sala para minhas ideias, para as minhas ideias. Para descontrair um pouco, só não pode mudar se você está casado, você mulher, trocar as coisas de lugar, aí o seu marido não acha depois. Isso não pode. Mas lá para criança, mas como eu tô sem marido, então tá tudo ótimo, eu posso mudar tudo. Aí tudo bem. Olha, bate-papo muito legal aqui com a Sabrina Napoli, aqui do Espaço Sensory com Y, tá bom? O Espaço Sensory, procura aí no Instagram, você vai conferir lá todo o trabalho da Sabrina, das profissionais. São quantas pessoas hoje lá no total com você? Então, a nossa teia de aranha é 3. Então, sou eu, a secretária e mais uma neuro e a Joeli. Tá, e aí nós temos os profissionais que trabalham por fora junto comigo, né? Os parceiros que fazem toda a diferença. Sim, nossa, e esses são os que a gente sempre tá que dão vida conversando. Também, que dão né? vida. A gente nunca faz nada sozinho, né? Tá certo. Então a gente tem essa equipe para trabalhar. Na próxima tem que trazer a Joeli aqui, viu? Eu vou fácil trazer. mandar, vai você, entendeu? Eu falei, ela vai vir. Eu acho que ela tinha que vir, porque é uma pessoa muito inteligente. Meu demais. Deus. Tem que estar eu, ela e a Joeli. Daí eu deixo ela falando e fico aqui só. Não, podcast só colocar, pronto, toquem, o assunto vai estar bem conduzido. Elas conduzem e eu fico aqui como parceira. Sabrina, quero agradecer, eu quero parabenizar também pela iniciativa de você poder organizar um espaço como esse, essa discussão que todo município deve ter, Castro também discutindo isso, mas de uma maneira muito especial, esse atendimento, essa iniciativa das clínicas, né, da cidade, dos espaços que nascem, fazem toda a diferença. E saber que Castro tem um espaço com esse conceito
para atender a criança que tem o espectro autista ou dificuldade de aprendizagem, enfim, a criança que é acelerada, né? A criança que a gente falou, inclusive, né? Como é que é? Oi? Não, hiperativa não. Esqueci até. Até eu esqueci. Neurodivergente? Neurodivergente. Neurodivergente. Olha, é muito importante a gente poder contar com esse apoio. Esse apoio fundamental para a família, fundamental para a escola, porque esses são os espaços que a criança vive. Então, se ela tiver a agenda dela diária, com os pais bem orientados, Sim. na escola, né, tendo atividades importantes e o tratamento adequado. E aí, além disso, o reforço de um espaço como esse para fazer essa teia de aranha entre esses três elementos que eu acabei de citar também, isso faz toda a diferença. Então, parabéns, Sabrina. Muito obrigada, eu que agradeço e espero tua visita lá. Vou visitar. Né? Vai lá com a Laís visitar o Vou nosso visitar espaço. a Gigi. Vai visitar a Gigi. Vou bater uma foto com a Gigi lá. Vai. Tá bom, você falou que ela é boazinha, tá né? É boazinha, Gostei. é educada. Tá até com o lenço do Brasil lá, torcendo. Muito bom. Bom, gostou do nosso episódio? Gostou desse bate-papo? Então faz o seguinte, siga o Agenda nas redes sociais. Esse episódio está disponível não só no YouTube, mas também você vai poder acompanhar ele no Spotify, Deezer, Amazon Music, em áudio, né? Para você poder conferir sempre com tranquilidade. E não esqueça de visitar o Espaço Sensory nas redes sociais. Mais uma vez... Espaço Sensory, _ NeuroPP. Com Y. E tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Fácil, tá bom? Pessoal, grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.